Salmo 51. Esse é o nosso texto. Eu vou ler o texto, depois eu vou pedir para higienizar um microfone aí, entregar para o presbítero Jefferson, que depois da leitura do texto ele vai orar para a gente, por favor. Então, preparando o microfone ali para você, Jefferson. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar, presbítero Jefferson. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso e amoroso, estamos diante de ti, querido. Com muita alegria, porque sabemos que a tua presença é sentida aqui no nosso meio. Como é bom estarmos juntos com a família da fé, louvarmos ao teu santo nome, e agora abrirmos a tua palavra, Pai, e te clamar para que teu servo, iluminado pelo teu Santo Espírito, possa trazer exatamente a mensagem da tua vontade para os nossos corações e para as nossas vidas. Abençoa esse momento, querido, momento santo, momento preparado por ti mesmo, e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos livros que li, foram só 15 dias de férias, não dá para ler muitos livros, mas alguns dá para a gente apreciar. Um deles foi esse, The Good Ancestor. E a ideia desse autor, do Roman Zanuck, é como nós podemos pensar a longo prazo num mundo que tem nos forçado a pensar a curto prazo. É um livro extremamente interessante, de um filósofo que escreveu agora, no ano de 2020, no meio desse momento que nós estamos passando, e a tese do livro é falar sobre a velocidade das transformações e o quanto a velocidade das transformações que nós estamos vivendo nos conduziu a um pensamento, a uma estrutura de pensamento de curto prazo. Tudo é para ontem, tudo é urgente. E você, nessa dinâmica, deixou de pensar a longo prazo. E isso trouxe imensos prejuízos para todos nós, tem trazido. E ele disse, por exemplo, usando a questão da ecologia, que aquilo que nós estamos fazendo hoje reverberará por centenas e centenas de anos nas outras gerações, a falta de cuidado com a ecologia ou com outras políticas públicas. E ele fala, isso é fruto de uma visão míope, muito politiqueira, de alguém que quer apenas resolver o problema imediato e que, tentando resolver um problema imediato, tem uma perspectiva míope da vida. Quem olha, por exemplo, para a questão das ciências sociais apenas como uma questão econômica, é uma perspectiva míope.
ou ideológica, ele diz, é uma perspectiva míope. Nós precisamos ampliar a nossa visão, ampliar o nosso diálogo, ampliar os nossos projetos, pensarmos a longo prazo. E ele diz, por exemplo, que no passado existia uma coisa que ele chama de pensamento catedral. O que é pensamento catedral? Aquelas pessoas que lançavam os fundamentos das catedrais, né, na Europa, para a construção daquelas magníficas catedrais, sabiam que ao lançar o fundamento daquelas obras, elas demorariam centenas de anos para ficar pronta. Existem catedrais que demoraram 600 anos para ficar pronta. Isso é que é uma obra longa de igreja. Mas ele diz que quem lançou o fundamento estava plenamente consciente que ele não veria esta obra, mas que quando a obra ficasse pronta, ela seria lindíssima e ela iria trazer uma grande contribuição para a sociedade. Como de fato nós percebemos que isso realmente aconteceu. Ele diz, esse é o pensamento catedral, é gente que pensa a longo prazo, que quer deixar essa herança maravilhosa para a humanidade. Ele usa um dos exemplos, é de Jonas Salk. Jonas Salk foi um dos 3 virologistas que na década de 50 estudaram uma vacina contra a poliomielite. Foram 3, né? Um deles foi o Hilary Koprowski, que era polonês, o outro polonês, Albert Sabin, que muitos acham que era brasileiro, não era, ele é casado com brasileira, veio ao Brasil várias vezes, mas ele era polonês. Na verdade, quando ele nasceu, pertencia à Rússia, né? Mas depois se passou a ser Polônia. E Jonas Salk. Esses 3 trabalharam na década de 50, juntos, em perspectivas diferentes de estudos científicos, e conseguiram os 3 sucesso na vacina contra a poliomielite. E o Jonas Salk foi perguntado uma vez, você não se preocupou em registrar, patentear a sua grande descoberta dessa vacina? Ele disse, não, eu não fiz isso aqui para ficar rico ou famoso. Eu fiz isso aqui para contribuir com a humanidade, para o futuro da humanidade. Eu queria ser um bom ancestral, e é daí que o autor, o Roman, pega essa palavra, The Good Ancestor, o bom ancestral, para escrever essa tese dele filosófica sobre a vida. A ideia de alguém que contribui com a sociedade porque deseja deixar isso como um legado, como uma herança. Eu quero apenas isso, eu não estou procurando fortuna e fama. Eu estou procurando o bem da humanidade. E ele diz, esse pensamento de longo termo, a longo prazo, perdeu-se. Muitos hoje estão buscando o bem da humanidade para ficarem famosos. Na verdade, existe um interesse por detrás, seu nome ser um nome que entre para a história, que ele fique rico. E ele diz, que pena que isso aconteceu. Davi faz uma análise da vida dele nesse texto, do Salmo 51. E Davi é um homem bem-sucedido. Davi, ao escrever o Salmo 51, é o homem mais poderoso da face da terra. Quando ele escreve esse texto, ele é rei de Israel, uma nação poderosíssima. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele está vivendo a plenitude do seu governo. E tem dinheiro, tem poder, tem exércitos, tem renome. Mas qual é o problema de Davi no Salmo 51? O problema de Davi é que mesmo tendo tudo isso, ele não tinha nada. Mesmo tendo todo esse conforto, Davi entrou na história do pecado. Seguiu a agenda do pecador. Olhou uma mulher casada, adulterou com essa mulher, mandou matar o marido dela, depois que o projeto dele não deu certo, e tentou esconder o crime. Mas Deus tinha um profeta, chamava Natã. E o profeta chega e coloca o dedo diante daquele rei e diz, você está em pecado. E aí Davi se quebranta pela ação de Deus e escreve o Salmo 51. E Davi mostra para nós a importância de momentos em que precisamos de renovo, buscar o renovo da maneira correta. Nós estamos entrando no ano novo, estamos em janeiro de 2021, mas não tem cara de ano novo. Entramos num ano novo com cara de ano velho. Entramos no ano novo cansados, já entramos no ano novo esgotados, já entramos no ano novo precisando de renovo. E se tem uma palavra que vai marcar esse ano para nós, é esta palavra, renovo.
E o cristão tem que pegar essa palavra, guardar essa palavra, viver essa palavra debaixo da graça de Deus. Qual é a palavra, meus irmãos? Renovo. De novo. Que é palavra linda. Que palavra poderosa. Quando ela vem de Deus. Do Deus eterno, da nossa rocha, do nosso Salvador. Porque quando nós buscamos o renovo no Senhor, nós ampliamos a nossa expectativa, não vivemos mais a curto prazo, mas a longo prazo. Nós começamos a deixar algo belo, transformador. João Calvino dizia que os salmos, eles são o espelho da alma. Nós olhamos para Davi no momento em que ele está cansado, entregue, decepcionado com ele mesmo. E encontramos um Davi, não num projeto de autocomiseração, encontramos um Davi não numa exaltação egocêntrica, pecadora, de autojustificativa, onde ele diz assim, não, eu pequei, mas todo mundo aí está pecando e está tudo certo. Se todo mundo peca, eu também peco. Qual é o problema? Não, Davi não faz isso. Ele não entra nessa proposta de auto-justificar-se, porque está todo mundo errado, ele também tem o direito de estar errado, ele não faz isso. Davi também não entra naquela de que, ai, pobre de mim, não tem futuro para mim, não tem chance para mim. Não, ele também não cai nesse extremo. Davi nos ensina a buscar o caminho do renovo. E a primeira coisa que ele vai nos ensinar é que se nós queremos viver renovo, nós precisamos encarar de frente o fato de que existe pecado na nossa agenda. E do versículo 1 ao 9, Davi diz assim, tem pecado, e o caminho do renovo passa por essa consciência plena, bíblica, de que nós precisamos tratar o pecado. E Davi fala isso, e ele reconhece isso, e ele chama de suas transgressões. As transgressões são dele. Olha o versículo 1 do Salmo 51. Senhor, o Senhor é o Deus das misericórdias, mas eu sou o Deus das minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Davi não transfere culpa. Davi não diz assim, sabe, Senhor, eu estou aqui, mas olha, foi a pressão da sociedade, Senhor, eu estou aqui, mas essas... Não, ele encara, ele diz, ele deixa de maneira transparente, Senhor, são as minhas transgressões, é o meu pecado, é o meu erro, eu estou aqui, honestamente, na tua presença. Versículo 2, ele diz que é necessário mudar, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Está vendo? Davi não negocia a responsabilidade do seu pecado, não busca subterfúgios. Ele se deixa claro, transparente na presença do Senhor, porque ele sabe que para o caminho do renovo só há uma estratégia absoluta diante de Deus, é quebrantar-se, é se colocar diante de Deus com um coração pleno, e é dizer que esse pecado, ele não vai sair da sua frente, porque desde que ele nasceu, o pecado está ali, fazendo parte da sua agenda. Versículo 3, a minha mãe me concebeu em iniquidade, em pecado. A nossa história é essa, a raça humana é uma raça pecadora, ela precisa parar de buscar subterfúgios e assumir que ela foi rebelde ao projeto original de Deus. E nós estamos colhendo como humanidade o resultado dessa rebeldia, em vários aspectos da nossa história. Contaminamos tudo. Aquele bebezinho que nasce, tão bonitinho, que você olha, que bonitinho, tal, aquele menininho já nasce com pecado. Ele já faz chantagem emocional com os pais. Se deixar ele engatinhar e falar para ele, não coloque o dedo na tomada, ele vai direto. É pecado puro. É inclinação para desobediência, para brigar com outro menininho por um brinquedo, e por aí vai. E são características evidentes do pecado. E Davi não foge, ele diz assim, Senhor, eu não era bonzinho, não, eu sempre fui pecador, eu reconheço isso na minha história. E ele abre seu coração. Versículo 5, ele sabe que todos nós somos pecadores, mas isso não justifica aquilo que ele fez.
E aí ele coloca o seu íntimo, versículo 6, na presença do Senhor. E ele diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Senhor, está trabalhando lá no meu ser, no fundo da minha alma. O caminho do renovo passa por essa consciência plena. E aí ele começa a ver a luz no final do túnel. Depois de confessar o seu pecado, ele diz: me purifica, versículo 7. Me purifica, Senhor, eu vou ficar limpo. Só o Senhor pode purificar. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode fazer isso. Depois dessa confissão toda, ele, no versículo 10, ele diz que o caminho do renovo parte de uma consciência plena de que Deus é capaz de criar, renovar, transformar e fazer novo uma pessoa. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, porque ele sabe que é do coração do homem que procedem todos os maus desígnios. Jesus Cristo falou sobre isso. Jesus Cristo disse isso. É do coração do homem. O Evangelho é muito claro com relação a isso, ao detectar a raiz do problema. E aí ele diz: Senhor, já que o Senhor pode fazer isso, eu peço que o Senhor renove em mim esse espírito que é inabalável. Deus tem para nós uma palavra maravilhosa no Evangelho, e a palavra do Evangelho é uma palavra muito clara, muito simples. Nós confundimos o Evangelho muitas vezes, nós complicamos o Evangelho, nós entramos numa relação com o Evangelho que transforma o Evangelho em mais um elemento. O Evangelho não é mais um elemento, o Evangelho não é mais um objeto de estudo, o Evangelho está acima de qualquer estudo, de qualquer ciência, é o Evangelho, o resto é resto, é importante, ajuda, mas nada se compara com a palavra de libertação do Evangelho de Jesus Cristo. Nada, nenhuma ciência humana, nada. O Evangelho aqui para Davi é tão importante que ele diz assim: Senhor, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode renovar, só o Senhor pode me dar essa força. Davi deixa claro que o caminho é uma relação direta com Deus, nesse Evangelho simples, de coisas simples. Faz isso, Senhor. Me dá esse espírito que não se dobra, que é inabalável. É isso que eu estou precisando, Senhor. Então ele, depois de confessar o seu pecado, ele lança toda a expectativa na graça de Deus. Ele não pergunta para Deus quais são os 7 passos para ter um coração puro. Ele não pergunta para Deus quais são os 5 elementos importantes para a renovação de um espírito. Ele sabe que não está na manipulação humana de elementos espirituais, mas só na graça de Deus, numa conversa franca, aberta, transparente com o Senhor. Davi diz: olha, é isso, porque é assim que o Evangelho é. Jesus Cristo nos mostrou isso, meus irmãos. Jesus Cristo nos ensinou que o Evangelho é simples. Quando perguntaram para Jesus: resume para nós toda a lei e os profetas, a palavra de Jesus foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus não escreveu um compêndio de teologia enorme para dar essa resposta. Ela é uma resposta curta, direta, transformadora. Mas nós complicamos, porque essa é a tendência do pecado. Nós queremos falar aquilo que Davi está dizendo, exatamente o contrário aqui. Nós queremos construir algo para que possamos dizer para o Senhor que nós estamos nesse processo de ajuda da renovação, quando Davi diz: não, a renovação vem de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus, que olha e atende um coração quebrantado. Nós vivemos uma sociedade que diz que o inferno é o outro, que o problema é o outro, que o problema foi minha criação, que o problema é a política, que o problema é as finanças, que o problema é a ciência, que o problema é não sei o quê, e nós começamos a buscar uma série de problemas. Meus irmãos, nós precisamos assumir diante de Deus que nós colhemos o fruto dos problemas que nós mesmos criamos, plantamos, como humanidade, não apenas como indivíduo, como humanidade. Negamos o projeto original de Deus.
E precisamos desse renovo. Em nós mesmos nós não teremos forças, temos que buscar o Senhor. E aí o texto vai nos ensinar, do versículo 13 ao 19, que quando o renovo vem de Deus, a nossa agenda muda. Quando o renovo vem de Deus, tudo é transformado. A palavra de perdão é a palavra que transforma. A palavra simples, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do inimigo. O Senhor Jesus nos ensinou, mas a nossa sociedade não quer viver isso, por isso não experimenta renovo, porque está se distanciando da palavra de Jesus, está se distanciando da simplicidade de Jesus. Quando aquela mulher foi pega e levada na presença do Senhor porque estava em pecado, e as pessoas estavam com pedras nas suas mãos para jogarem nessa mulher, o Senhor Jesus não começou a dialogar muito, não. Ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Simples, rápido, direto. Resultado, pedras no chão, o povo envergonhado, vai embora, fica só a mulher. E Jesus não começa a perguntar para ela: escuta, me conta aí toda a sua história. Jesus não passa para ela uma lista de coisas para ela fazer. A palavra de Jesus é simples para aquela mulher: vá e não peques mais. Nós precisamos resgatar a simplicidade do Evangelho. Renovo parte da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é simples, mas profundo, simples, mas transformador, simples e único, não há outro, só Ele, para nos libertar. Está ansioso por quê? Já te falei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Está com medo de quê? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Qual que é o seu problema? Por que você está complicando tanto? Ele é rocha, Ele é segurança, Ele é socorro bem presente, Ele é o Deus verdadeiro. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós começamos a nos esquecer dessa profundidade e simplicidade. E Davi diz: isso é renovo, isso é renovo. E quando esse renovo vem, versículo 13, então muda tudo. Então, diz o salmista, eu vou ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor. Não são os meus caminhos, são os teus caminhos, Senhor. E os pecadores se converterão a ti. O desejo de Davi é que aquelas pessoas que estão vivendo uma agenda de pecado possam conhecer a verdade libertadora do Evangelho. E ele diz: Senhor, quando o Senhor renovar em mim, eu vou poder testemunhar, eu vou sair e vou falar, eu vou dizer para todo mundo que o Senhor é o Deus que transforma. E pecadores e transgressores irão se converter pela graça do Senhor. Me usa como instrumento. Perceba, Davi para de pensar a curto prazo e passa agora a pensar a longo prazo. A característica do adultério é o pensamento de curto prazo. É a satisfação imediata, curto prazo. A beleza da fidelidade no relacionamento é a longo prazo. E é isso que Davi faz aqui. Davi então mostra que ele está disposto, e ele quer falar, e ele quer proclamar o Evangelho, ele quer fazer diferença na sociedade, ele quer levar aquilo que os seus lábios possam falar como instrumento de louvor. Versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E depois ele vai dizer que o espírito dele que está quebrantado, que nunca será rejeitado pelo Senhor, vai fazer dele um adorador, no versículo 18 e 19, que vai entrar pela casa do Senhor, por Jerusalém, que vai entrar ali nos muros de Jerusalém, e vai proclamar o Senhor, e no altar do Senhor ele vai oferecer sacrifícios, júbilo nos lábios, alegria. Ou seja, aquele homem quebrado do versículo 1 do Salmo 51, é o homem transformado do final do Salmo. Ele agora não fala mais de pecado, de ossos esmagados, ele fala de louvor, ele fala de alegria, fala de renovo, fala de proclamação do Evangelho, fala de celebração. Isso é característica de renovo. Povo de Deus renovado anda de cabeça erguida, não por suas obras, mas por causa da graça de Deus.
não porque confia em si mesmo ou em homem algum, mas porque sabe que o Senhor está fazendo com que ele veja lá na frente, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Esse homem renovado anda seguro e certo da presença do Senhor. Davi fez isso, experimentou isso. Ele passou por essa experiência terrível. E nós estamos falando de uma pessoa crente. Olha o versículo 12. Ele era uma pessoa crente, porque no versículo 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele já sabia da alegria da salvação. Já tinha experimentado a alegria da salvação, mas tinha caído em pecado. E agora clamou o renovo, Deus dá o renovo. E ele diz: agora eu estou experimentando isso que é novo, que é gracioso, que vem de Deus. É possível mudar. É possível encontrar forças, é possível renovar, mas apenas num relacionamento direto com Deus. Vamos voltar lá ao livro do Roman Zanuck. Nós precisamos pensar a longo prazo. O cristão tem como característica bíblica pensar a longo prazo. Nós não fazemos projetos apenas agora, nós fazemos projetos para a eternidade. Nós cremos na vida eterna. Nós não ajuntamos tesouro aonde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Nós juntamos tesouros no céu. São os nossos galardões, segundo a graça de Deus, para a nova Jerusalém. Nossa perspectiva é outra, você não está entendendo. Nós não estamos falando daqui a um mês, um ano, 2 anos, nós falamos sobre a eternidade. A nossa conversa é a longo prazo. Nós não entramos numa igreja para nos sentir bem. Nós entramos numa igreja para sermos edificados na palavra e para sair daqui levando a palavra e para plantar igrejas que sequer nós veremos prontas, ou o tamanho delas, ou como elas chegarão. Nós vamos plantando um reino do nosso Senhor, pedras vivas assentadas umas sobre as outras. Nossa visão é longo prazo. Nós não estamos trabalhando no estabelecimento de uma catedral, não. Nós estamos trabalhando na multiplicação do reino. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós celebramos, é por isso que nós aprendemos, é por isso que nós nos sentimos renovados, é por isso que nós fazemos diferença na sociedade. Porque Deus nos chamou para esse renovo. Deus nos chamou para esse renovo. Jesus Cristo veio não para um projeto de curto prazo. Jesus Cristo veio para nos salvar, nos dar vida em abundância agora e vida eterna. Nós já desfrutamos daquilo que ainda não desfrutamos, de maneira completa. Na escatologia é chamado de já e de ainda não. Já somos salvos, já desfrutamos de algumas coisas, mas ainda não desfrutamos da plenitude do projeto de salvação de Deus da Nova Jerusalém. Portanto, meus queridos, nós precisamos ter atitudes claras de quem pensa a longo prazo e levar para essa sociedade a mensagem de Jesus de longo prazo. De usar nesse momento em que as pessoas estão tão fragilizadas, tão fracas, a palavra de renovo que vem de Deus. Essa palavra de renovo não é minha, não é sua, não é de uma ideologia, não é de um partido, não é de uma nação. Essa palavra é do Senhor Jesus. Precisamos simplesmente e profundamente confiar no Senhor. Simplesmente e profundamente declarar: Senhor, estamos aqui, somos teus, nos conduza. Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Seja a nossa palavra a palavra do perdão. Seja a nossa palavra a palavra do amor. Seja a nossa palavra a palavra do Evangelho. É isso que precisamos povoar as nossas redes sociais. Tem muito cristão povoando rede social de política. Você abre, olha a história, não tem um versículo bíblico. Um versículo bíblico. Tem filósofo de tudo quanto há, tem pensador de todas as áreas, mas não, falta o Evangelho. O que eu faço, pastor? Arrependa-se. Me perdoa, Senhor. Estou pensando a curto prazo, estou caindo nas armadilhas dessa turma toda aí. Me perdoa, Senhor.
Busque a palavra, compartilhe a palavra. Um salmo que você coloca, um versículo já abençoa muita gente. Pode ser que você tenha menos curtidas do que falar mal de algum político, de alguma história e tal, mas tem alguém que vai curtir muito. O próprio Deus que te mandou fazer assim. Não busque fama, não busque fortuna, pense a longo prazo, busque a glória de Deus. E assim nós seremos renovados. Como é que nós entramos em 2021? Quando alguém te perguntar, está ruim, está cansado, está com a máscara, ih, essa máscara é velha, hein? Como é que você vai entrar em 2021? No renovo. No renovo. Confessei os meus pecados, busquei o Senhor, a alegria do Senhor tomou meu coração, e eu quero que você ouça essa palavra. Eu quero que você experimente isso. Onde é que encontra isso? Aqui, ó, na palavra do Senhor, aqui, ó. Você está falando de igreja, está falando de religião, estou falando da palavra, rapaz. Essa palavra poderosa. Tem gente gastando muito tempo discutindo muita coisa vazia. Isso aqui é eterno, isso aqui renova. Deus nos enche de júbilo, de força, de alegria, de paz, de amor, de contemplação. E nós somos aqueles que o Senhor colocou o amor por essa palavra. Cristão não entrará 2021 cabisbaixo. Não aceitamos essa imposição de sociedade pecadora que desconhece a Deus e que precisa ouvir o Evangelho. Seremos a luz no mundo em trevas, seremos sal no mundo que perdeu o sabor, porque o Senhor nos chamou, porque Ele nos capacitou e a glória é dEle. Por isso a palavra para 2021 para nós começa de maneira clara, simples, uma só. Qual é? Renovo, para a glória de Deus. Vamos orar. Queria te convidar a curvar sua fronte, colocar-se em oração diante do Senhor e a pedir isso para Deus. Peça isso para Deus. Diga para Deus isso. Me perdoa, Senhor, pela insegurança. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu tenho sido um compartilhador só do caos. Me perdoa. Eu não vou fechar meus olhos para a triste realidade, eu vou interceder por ela. Eu não vou ser uma pessoa sem um senso crítico do que está acontecendo, eu vou interceder por ele. Eu vou ser uma pessoa que vai proclamar o renovo do Senhor, para a glória do Senhor. A começar em mim. Renova em mim, Senhor. Me dá esse coração puro, esse espírito inabalável, de gente que não pensa a curto prazo, de gente que pensa na eternidade. Peça isso a Deus. Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás.
segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, nossa falta de fé, nossa perspectiva de curto prazo. Tem misericórdia de nós. Renova o nosso espírito pela Tua graça. Nos faça, Senhor, proclamadores dessa verdade maravilhosa do Teu Evangelho. Que a nossa caminhada seja leve, que o nosso sorriso seja franco, que as nossas palavras sejam curadoras, para a glória do Teu próprio nome. Senhor, vivemos num mundo onde as pessoas estão falando muito de ódio, muito ódio, muito ódio, muito ódio. Que sejamos os mensageiros da paz, do amor, da fé, da esperança, do renovo. Conduze as nossas vidas assim, Deus, para a glória do Teu próprio nome. Proteja-nos, ampara-nos, sustenta-nos, pois Tu és o nosso Senhor e Salvador. E em nome de Jesus nós oramos.